E os fundos imobiliários, um dos produtos financeiros que acabaram virando um dos queridinhos aí dos investidores recentemente, eles estão acumulando perdas expressivas nesse ano de 2020. É isso que mostra uma matéria veiculada aí no jornal Valor Econômico, mais precisamente na coluna Valor Invest, que mostra que os fundos imobiliários eles estão acumulando grandes perdas nesse ano de 2020. São pouquíssimos os fundos que estão conseguindo ter uma valorização de uma forma geral. Óbvio que dentro dessa análise está sendo considerado os fundos que compõem o IFIX, que é o índice aí de fundos imobiliários negociados na Bolsa de Valores. Só que tem algumas questões que a gente precisa avaliar um pouco mais profundamente para poder falar sobre queda ou sobre potencial de valorização desses fundos. Num primeiro momento, quando a gente vê uma queda dessa, a primeira reação é, bom, é um mau negócio, tem alguma coisa ruim acontecendo. Mas será que é isso mesmo? Será que isso é algo aí que a gente tem que fazer uma análise realmente tão rasa assim? Ou será que é algo que a gente vai ter que ir mais profundamente para entender? Acompanha comigo nessa análise. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa aqui, gravando mais um vídeo sobre mercado imobiliário no canal do Portal VGV. Se você chegou agora no canal do Portal VGV, talvez você tenha chegado através desse tema fundos imobiliários. Eu queria te dizer que esse é um canal onde a gente discute mercado imobiliário. Eu sou um profissional que atua no setor imobiliário, construção civil, incorporação imobiliária, marketing imobiliário, investimentos imobiliários aí há mais de uma década e que tenho um certo lastro para poder comentar determinados temas e é o que eu faço aqui nesse canal. Bom, um dos assuntos mais comentados recentemente é essa queda que está sendo acumulada dos fundos imobiliários. Fundos imobiliários que acabaram caindo no gosto popular pela facilidade que tem de você se expor ao mercado imobiliário através desse tipo de investimento. Então você compra cotas de um fundo imobiliário que representam um ativo real ou um recebível ou um papel, né? Mas de certa forma ele está sempre lastreado no imóvel, em alguma operação imobiliária. E foi uma maneira muito inteligente que foi criada para que o pequeno investidor ou até mesmo o grande investidor ele pudesse se expor ao mercado imobiliário de uma maneira fácil, de uma maneira rápida, de uma maneira segura e também de uma maneira mais rentável. Afinal de contas, estamos falando aí de um tipo de investimento que é isento do imposto de renda, por exemplo. Então, em muitas ocasiões, é mais vantajoso você comprar um imóvel através de um fundo imobiliário, especialmente se for aí para rentabilidade, através de receita com aluguéis, do que efetivamente comprar o imóvel físico em alguns casos. Não em todos os casos, mas em muitos casos. Então, tudo isso fez com que o investimento em fundo imobiliário ele acabasse se popularizando muito no Brasil. Só que ao mesmo tempo que esse tipo de investimento ele se popularizou no Brasil e cada vez mais tem atraído investidores para essa modalidade, existe também muita desinformação com relação à natureza dessas operações. Muita gente acaba enxergando os fundos imobiliários somente como um produto financeiro, um produto de investimento, e muitas vezes esquece de analisar que o fundo imobiliário ele é imóvel, ele está lastreado numa operação imobiliária. E isso acaba trazendo a dinâmica do mercado imobiliário para esse tipo de operação. Só que muita gente acaba fazendo uma análise muito superficial, enxergando somente aquela oscilação, aquele sobe e desce conforme acontece no mercado de ações e acaba tomando decisões aí que nem sempre são decisões muito inteligentes. São decisões que muitas vezes são precipitadas e que acabam contribuindo para a perda patrimonial ou a perda de oportunidades dos investidores porque não souberam analisar de uma forma um pouco mais profunda. Sobre esse assunto específico, eu não vou nem abordar aqui nesse vídeo, eu não vou nem me alongar aqui a respeito desse tema, porque eu já tenho um outro vídeo produzido onde eu falo exatamente a visão de um profissional do mercado imobiliário dando dicas e conselhos e recomendações para um profissional de fundos imobiliários, para um investidor, melhor dizendo, de fundos imobiliários. Se você quiser conhecer mais sobre esse conteúdo, eu vou deixar no card aqui para você poder ir até lá e entender um pouco melhor sobre toda essa visão. Entender que fundos imobiliários realmente se tratam de imóveis. E você precisa entender esses conceitos para você poder investir melhor. Mas falando diretamente sobre o tema desse vídeo, um dos assuntos mais comentados aí na semana é essa queda que os fundos imobiliários eles estão tendo, né? Os fundos imobiliários, de uma forma geral, eles estão acumulando perdas aí que chegam a 40% somente nesse ano de 2020, conforme mostrou uma matéria aí veiculada no Valor Econômico, mais precisamente na coluna Valor Invest.
Quando a gente vê essa notícia, fundos imobiliários acumulam perdas que podem chegar a 40%. A primeira reação que as pessoas têm quando a gente fala perda, dado o nosso comportamento geral de aversão a risco, né? Cada investidor tem o seu perfil, mas de uma forma geral, o ser humano ele é um pouco avesso a risco. Quando a gente vê uma notícia dessa, perda nessa magnitude, a primeira interpretação que as pessoas fazem é: isso é um mau negócio, tem alguma coisa errada acontecendo, tem alguma coisa ruim acontecendo com esse mercado. Só que pode não ser isso. Estamos falando aí de uma diversidade de papéis que estão sendo negociados, papéis que representam operações imobiliárias e que muitas vezes o imóvel em si ele não tem um problema que faz sentido uma perda dessa magnitude, mas talvez a operação imobiliária ela possa estar com ali algum revés, alguma situação que justifique uma perda desse montante naquele momento. Vou citar um exemplo. Esse ano de 2020 é um ano muito difícil para a economia de uma forma geral, para muitos mercados, por conta da pandemia. Tivemos aí uma pandemia, ainda estamos no meio de uma pandemia de Covid-19, o coronavírus trouxe esse mal para a gente e isso provocou quarentena, isolamento social e prejudicou muitos negócios. Então negócios ali, por exemplo, como é o caso do varejo, eles acabaram ali tendo um revés. Muitas vezes o problema não é o imóvel. Você tem um imóvel com excelente ativo que está na Avenida Paulista, uma das regiões, um dos endereços mais nobres do Brasil, um imóvel excelente que está lá. Só que o inquilino desse imóvel, o locatário desse imóvel, ele está com algum problema na sua operação e porventura ele não tem condições de pagar o aluguel, porventura ele precisa renegociar o aluguel. Ou seja, o problema não é o imóvel, o problema é a operação que esse inquilino desenvolve naquele imóvel. Só que muitas vezes o mercado vê o inquilino tal pediu para poder renegociar os valores. E o que isso acaba fazendo com a cota do fundo imobiliário? Faz com que essa cota se desvalorize. O investidor às vezes está pensando, eu vou deixar de ter aquela renda, e o que ele faz? Ele vende aquele papel. Um outro investidor vê que aquele papel foi vendido e o preço caiu, ele fica com medo, o que ele faz? Ele vai lá e também vende aquele papel e acaba criando um ciclo vicioso de venda desses papéis e muitas vezes a cotação desses fundos elas caem até chegar, por exemplo, em 40%. E aí eu faço uma pausa e pergunto para você, você acha realmente que esse imóvel na Avenida Paulista, extremamente bem localizado, um dos endereços mais nobres do Brasil, ele se desvalorizou 40%? Você acha que faz sentido talvez uma queda de 40% no valor daquele bem, daquele ativo, né? Que estamos falando de um imóvel, é um ativo. 40% de queda no valor desse ativo de uma forma geral, será que faz sentido? Pois é. Muitas vezes não faz sentido. Pode ser que em alguns casos sim, faça sentido, mas em muitas vezes, em muitos casos, não faz sentido. Só que a gente vê pessoas tomando as decisões baseado na operação da pessoa que está lá, do inquilino, da empresa que está naquele fundo, e isso acaba refletindo na cota dos fundos imobiliários, desvalorizando muito bem. Só que isso pode ser que você esteja perdendo muito dinheiro porque você está vendendo o imóvel seu a preço de banana. Imagina que você tem um apartamento, esse apartamento está alugado, de repente esse inquilino resolve sair desse apartamento. O que vai acontecer com o valor do seu apartamento? Ele vai desvalorizar? O seu apartamento vai deixar de valer 500 mil num dia para poder valer 420 mil no outro? Não vai! Então é isso também que a gente precisa considerar nos fundos imobiliários. Por outro lado, para quem está querendo investir em imóveis, essa queda também pode representar uma grande oportunidade, porque você tem hoje disponível no mercado ativos muito bons, imóveis muito bons. Eu não estou falando da operação de quem está lá na ponta alugando esse imóvel e desenvolvendo o seu negócio. Estou falando do ativo imobiliário. Você pode ter ativos hoje muito bem precificados e que estão hoje aí disponíveis para você poder investir. Se você souber investir na hora certa, considerando a dinâmica do mercado imobiliário, você pode comprar um ótimo imóvel por um preço muito barato. Então, conclusão desse vídeo, na hora que você vê uma notícia, queda de 40%, fundos imobiliários acumulam queda de 40%, não se espante, tá?
Não é para ficar totalmente otimista também, mas não se espante. Comece a analisar com frieza o imóvel que tem ali, porque se você tiver a visão de um investidor imobiliário, alguém que trabalha no mercado imobiliário, você pode acabar encontrando uma excelente oportunidade de fazer um ótimo negócio imobiliário, não necessariamente um negócio financeiro, mas sim um negócio imobiliário que vai te render muito dinheiro lá na frente e quem sabe vai te render aí uma bela de uma formação de patrimônio. E aí, se vale aí até como um compartilhamento de experiência, não é dica, não é recomendação, tá, pessoal? Não estou querendo induzir ninguém a investir em nenhum tipo de setor, porém, visão de um profissional do setor imobiliário para pessoas que estão querendo investir no mercado imobiliário através de fundos imobiliários, eu destacaria alguns setores que hoje sofrem mais com a pandemia e que acaba trazendo aí uma pressão grande sobre o preço de cotação desses imóveis, como é o caso, por exemplo, do setor de varejo. Lojas fechando, inquilinos tendo que renegociar, inquilinos talvez fazendo uma rescisão antecipada, só que às vezes são imóveis que estão extremamente bem localizados. Se você tiver uma visão boa de longo prazo, como é a visão do investidor imobiliário, você pode comprar imóveis em endereços extremamente nobres, pagando bem mais baixo do que você pagaria em momentos onde tudo está indo muito bem, em momentos onde tudo está perfeitamente bem. Outro setor aí que a gente pode destacar também como grandes oportunidades sempre, setor logístico. Quando você vê a economia geralmente dando sinais de que está indo mal ou que pode ter algum problema, geralmente o segmento logístico tem uma queda. Só que a pandemia está mostrando para a gente que o e-commerce está cada vez indo mais para frente, está se desenvolvendo cada vez mais, as empresas estão precisando de grandes espaços para poder fazer centros de distribuição, armazenamento, enfim, isso também pode trazer uma boa oportunidade aí para o mercado do imobiliário, do segmento logístico e do segmento industrial. Como dizem os investidores mais experientes, o verdadeiro lucro está no momento da compra. Se você encontra uma oportunidade e consegue comprar esse imóvel bem, você pode aí ter sinais de que você vai fazer um bom negócio. É óbvio que o oposto também pode acontecer. Você pode ter ativos que estão tendo grandes perdas, que são fundos mal administrados, são fundos que têm dívidas, são fundos que têm contratos muito mal feitos, e aí você também não tem que investir só porque está barato, você tem que ficar de fora. Mas se você tiver uma visão e uma análise muito mais completa, pode ser que você faça ótimos negócios. Beleza, pessoal? Se você chegou até esse canal através de fundos imobiliários e você não conhece o nosso trabalho, eu te convido para poder se inscrever aqui, porque aqui todo dia a gente tem vídeos com análises profundas sobre mercado imobiliário. Isso aí pode acabar te ajudando a tomar as melhores decisões de investimento. Forte abraço e até o próximo vídeo.